Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores. Bom, aqui nós temos uma divergência quanto à concepção de Estado, né? E eu acho que a Darla e a comunidade de Galópolis não estão muito preocupados sobre o que eu penso de Estado, né? Quer saber se vai fechar ou não o Correio. E embora eu seja um vereador com uma posição política muito firme, né? Eu queria simplesmente tratar da reestruturação do Correio, que a gente concorda, que a gente discorda, né? Hoje o Correio tem como modelo de manutenção o subsídio cruzado. Então, bom, Galópolis é uma agência que dá prejuízo, ANARREC é uma agência que dá prejuízo, a agência da Sinimbu vai garantir o prejuízo dessas agências e não havendo possibilidade dessas agências subsidiarem a agência de Galópolis para que ela fique aberta à necessidade de implementação de subsídio público. Isso tem que ficar claro para todos nós aqui. A gente pode ter divergência ou não, a agência de Galópolis é uma agência que dá prejuízo. E qual é a concepção que ela dá prejuízo? É uma concepção de atendimento, porque o Correio tem o monopólio do serviço postal do Brasil. Então, bom, se ele tem o monopólio do serviço postal do Brasil, ele tem que promover o atendimento. E nesse caso específico, falo com um pouco de conhecimento de causa, porque meu avô, por exemplo, tinha uma caixa postal no Correio de Galópolis até morrer. Minha família tinha uma caixa postal no Correio de Galópolis. Então, a questão é a seguinte, se o Correio dá prejuízo ou não dá prejuízo, não é um debate interessante para a comunidade de Galópolis. O debate interessante à comunidade de Galópolis é se o Correio vai ficar aberto ou não vai ficar aberto. Porque ele sempre deu prejuízo. Ele deu prejuízo no governo Fernando Henrique, ficou aberto. Deu prejuízo no governo Bolsonaro, ficou aberto. Deu prejuízo no governo Dilma, ficou aberto. Deu prejuízo no governo Lula e tem que ficar aberto. O que a gente diverge aqui é do modelo de reestruturação com o fim do subsídio cruzado. E isso, no Brasil, tem-se em diversas áreas. O subsídio cruzado do Correio é aplicado, por exemplo, no transporte público. Galópolis também é deficitária no transporte público, que a linha é mais longa. E mesmo assim paga os mesmos R$9 que as pessoas que moram no São Leopoldo pagam. Por quê? Porque se trata de subsídio cruzado. E nós temos que criar uma política de subsídio cruzado nacional para garantir a manutenção do Correio de Galópolis. Essa é a saída. Então, bom, não precisa ser de esquerda, não precisa ser de direita, todo mundo aqui, esquerda ou direita, sabe que dá prejuízo. Uma parte, vereador. De imediato. Eu acredito que tem algum desencontro de informações. 2021 deu 3,7 bilhões de lucro. É o que eu sei, tá? No governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, guerra, tudo que aconteceu, o governo Bolsonaro acabou fazendo uma estruturação, botando gente de carreira lá e acabou dando um lucro. Então, alguém está mentindo. Eu falei que o Correio de Galópolis sempre deu prejuízo. O senhor não entendeu direito o que eu falei. Mas, bom, não tem problema. E a grande questão do Correio dar lucro ou prejuízo, eu vou lhe falar. A gente teve superávit no ano do governo Bolsonaro, que ele acabou vendendo a BR Distribuidora. O Eduardo Leite tem superávit, e eu e o senhor fazemos oposição. Sabe por que ele tem superávit? Porque ele vendeu a Corsã e botou no caixa único. Daí é fácil ter superávit. Sabe como é que o Adiló vai fazer ter superávit? Vai tomar um empréstimo de 300 milhões, botar no caixa único e vai ter superávit, vereador Santo Fatinel. É assim que faz ter superávit. A gente tem que parar de debater lucro e superávit. A gente tem que debater se o Correio vai ficar aberto ou vai ficar fechado. E todo mundo aqui é a favor do Correio ficar aberto. Daí a comunidade de Galópolis fica aqui nos vendo, eu com as minhas posições, o senhor com as do senhor, o vereador Santo Fatinel com as dele, o Lucas com as dele, e o Correio fecha. É isso que acontece. Então, que nós tenhamos coragem de defender que o Correio de Galópolis, mesmo dando prejuízo, que o Correio de ANARREC, mesmo dando prejuízo, que o Correio da Forqueta, mesmo dando prejuízo, fique aberto. Que o que interessa é que ele fique aberto. É sobre isso que nós precisamos tratar, pessoal. Porque se a gente fica só num debate ideológico, fecham todos os locais e quem se ferra é o povo, infelizmente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador